Olá, bem-vindos a mais um Legiscast. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num documento fundamental, né, que está sempre ali meio quietinho, mas que define muita coisa sobre como os países devem cuidar do bem-estar das pessoas. Exatamente. Estamos falando do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o famoso PIDGESC. Isso. Ele é figurinha carimbada em muitos editais, especialmente para a área jurídica, relações internacionais, né? Então, para quem está na pegada dos estudos, entender esse pacto é crucial. Sem dúvida. É um pilar do sistema internacional de direitos humanos. Então, bora analisar juntos este documento? Quem tiver com a legislação esquematizada aí, já pega para acompanhar os detalhes que a gente vai destacar aqui. Ótimo. A ideia é destrinchar os principais direitos, as obrigações dos estados, o que costuma cair mesmo, né? Exato. Nosso objetivo é esse. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, o pacto é dividido em partes, né? Começando pela parte 1, artigo 1º. Ele já chega com um princípio forte: autodeterminação dos povos. O que isso significa na prática? Olha, isso é a base de tudo, praticamente. Significa que todo o povo tem o direito de decidir livremente seu rumo político, buscar seu próprio desenvolvimento econômico, social, cultural. Ah, entendi. Tipo, definir o próprio destino. Exatamente. E, muito importante, o parágrafo 2 diz que isso inclui poder dispor das próprias riquezas e recursos naturais, sem prejuízo, claro, da cooperação internacional e do direito internacional. Certo. E tem aquela ressalva importante, né, de não privar um povo dos seus meios de subsistência. Fundamental. E o parágrafo 13 ainda reforça que os estados têm que promover e respeitar esse direito seguindo a Carta da ONU. Então, a autonomia vem antes. Faz todo sentido. Primeiro a base, a autonomia, depois vem o resto. Aí a gente entra na parte 2, que fala das obrigações gerais dos estados. O artigo 2º aqui é o coração da coisa, né? É sim. É onde está o famoso conceito da realização progressiva. O artigo diz que cada estado tem que adotar medidas usando o máximo dos seus recursos disponíveis Para assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos do pacto. Essa palavra progressivamente é chave, né? O que ela quer dizer exatamente? Que não precisa ser para já. É, tipo isso, mas com uma grande responsabilidade. Não é que o Estado pode cruzar os braços. A ideia é reconhecer que, especialmente para países com menos recursos, garantir tudo de uma vez é, difícil. Complicado, né? Então, o Estado tem que tomar passos concretos, sabe? Contínuos, deliberados, na direção de garantir esses direitos. Usar legislação, políticas públicas, cooperação e usar o máximo dos recursos que tiver. Não é uma desculpa para não fazer nada. Entendi. Não é um se der a gente faz, mas sim comece agora e vá avançando o máximo que puder mostrando isso. É isso. Precisamente. E tem outra coisa fundamental no artigo 2º, parágrafo 2, a não discriminação. Ah, sim. Proíbe qualquer distinção por raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, enfim, qualquer condição. Exato. Então é progressividade, mas para todos, sem deixar ninguém para trás por discriminação. E o artigo 3º ainda vem e reforça: homens e mulheres têm que gozar desses direitos em pé de igualdade. É uma proteção dupla, então, avançar sempre e para todo mundo junto. Isso. E para evitar que essa progressividade vire brecha para restringir direitos, tem os artigos 4º e 5º, né? O 4º fala das limitações. Sim. E limitações são exceção, tá? Só podem ser estabelecidas por lei, têm que ser compatíveis com a natureza dos direitos e o objetivo tem que ser promover o bem-estar geral numa sociedade democrática. Não é qualquer limitação. Não é carta branca para restringir. De jeito nenhum. E o artigo 5º é tipo uma trava de segurança. Ele diz que nada no pacto pode ser usado para destruir ou limitar demais os direitos, nem para justificar diminuir direitos humanos que já existem no país. Ou seja, o pacto só serve para aumentar a proteção, nunca para diminuir ou justificar retrocesso. Exatamente, é uma salvaguarda importante. Ok, entendidas as regras do jogo, autodeterminação, obrigação progressiva sem discriminação, limites claros para as restrições, vamos para os direitos em si. Parte 3, começa com o artigo 6º,
Direito ao trabalho. Isso, e é interessante que ele fala em ganhar a vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceito. Tem uma ênfase na liberdade e na dignidade, né? Sim, não é só ter um emprego qualquer. E o Estado tem o dever de ajudar nisso, oferecer orientação, formação profissional, criar políticas para ter emprego produtivo, mas sempre, olha só, salvaguardando as liberdades políticas e econômicas. Certo. E não adianta só ter trabalho, tem que ser em condições justas, né? Aí entra o artigo 7º, que detalha bastante. Esse aqui é bom prestar atenção para os concursos, né? Ah, esse aqui é clássico de prova. Detalhes importantes. Remuneração justa, igualdade salarial por trabalho de igual valor, com atenção especial para as mulheres, claro, condições de vida dignas para o trabalhador e a família. Segurança e higiene no trabalho, também. Sim. Igualdade de oportunidade para promoção e olha o critério. Tempo de serviço e capacidade. E ainda, direito a descanso, lazer, limitação razoável das horas de trabalho, férias pagas e pagamento por feriado. Ufa! É bastante coisa. Define bem o que seria um trabalho decente mesmo. Com certeza. Busca garantir que o trabalho seja mais que só sustento, que seja seguro, justo, permita descanso, desenvolvimento. E a organização dos trabalhadores, como fica? Artigo 8º. Direitos sindicais. Fundamental também. Garante a liberdade de criar sindicatos, se filiar, formar federações, confederações até internacionais. E o direito de greve, claro, de acordo com as leis do país. Mas tem restrições possíveis também, né? Tem, como em outros direitos. O artigo menciona que a lei pode impor restrições, mas só aquelas necessárias numa sociedade democrática, por questão de segurança nacional, ordem pública ou para proteger direitos de outras pessoas. E tem regras específicas para forças armadas, polícia, administração pública. Entendi. E um ponto importante. O artigo 8.3 diz que nada disso pode prejudicar as garantias da Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical. Ou seja, de novo, a ideia é somar, não diminuir proteções. Certo. Então, trabalho digno, sindicatos e a rede de proteção social. Artigo 9º, Previdência Social. Exato. Reconhece o direito à previdência social, incluindo o seguro social. É a proteção contra os riscos da vida, né? Desemprego, doença, velhice. E logo depois o artigo 10, focado na proteção da família. O que ele destaca aí? Olha, ele vê a família como base da sociedade merecendo proteção e assistência. Exige o livre consentimento para casar, o que é importante, e dá proteção especial para as mães. Aquela questão da licença, né? Isso, licença remunerada ou com benefícios adequados antes e depois do parto. E também proteção para as crianças e adolescentes, contra exploração econômica, social, trabalho perigoso, estabelecendo idade mínima para trabalhar. Protege os mais vulneráveis da família. Proteção bem ampla, então. E aí vem o artigo 11, que trata de um direito que parece óbvio, mas ainda é um desafio enorme. Nível de vida adequado. Alimentação, vestimenta, moradia adequadas. E uma melhoria contínua das condições de vida. E o pacto é muito forte aqui. Ele reconhece o direito fundamental de estar protegido contra a fome. Essa frase é impactante. Direito fundamental de estar protegido contra a fome. Muito. E ele não só afirma o direito, ele detalha o que os estados devem fazer para combater a fome. Melhorar a produção, conservação, distribuição de alimentos, usar ciência, ensinar nutrição, reformar sistema agrário, garantir distribuição justa de comida no mundo. É bem específico nas ações esperadas. Impressionante. E na mesma linha de bem-estar, artigo 12. Direito à saúde. O mais elevado nível possível de saúde física e mental. O que isso significa na prática para os estados? Significa um monte de coisa. O artigo dá exemplos. Reduzir mortalidade infantil, promover desenvolvimento saudável da criança, melhorar a higiene no trabalho e no ambiente, prevenir e controlar doenças, epidemias, endemias, criar condições para todo mundo ter acesso a médico e hospital quando precisar. Não é só não estar doente, é ter saúde de forma mais ampla, positiva. Exatamente. Um conceito bem abrangente. Percebo um padrão aqui. Direitos definidos de forma ampla e depois exemplos de medidas que os estados deveriam tomar. E isso continua na educação, artigos 13 e 14. Continua assim.
O artigo 13 coloca objetivos bem altos para a educação, né? Não é só aprender a ler e escrever, é desenvolver a personalidade, a dignidade, o respeito aos direitos humanos, capacitar para a vida em sociedade, promover tolerância, paz. Nossa, vai bem além do básico mesmo. E como isso se aplica aos níveis de ensino? Aí ele detalha: educação primária tem que ser obrigatória e gratuita para todos. A secundária geral, técnica, profissional deve ser generalizada e se tornar progressivamente gratuita. Progressivamente de novo. Sim, e a superior acessível a todos pela capacidade e também progressivamente gratuita. Fala ainda de educação para adultos, desenvolver escolas, dar bolsas, melhorar a condição dos professores. É bem completo. E tem a liberdade dos pais também, né? Isso. Artigo 13.3. Liberdade de escolher a escola pública ou privada, desde que siga padrões mínimos e de garantir a educação religiosa e moral dos filhos conforme as próprias convicções. E o artigo 14 dá um foco especial na educação primária, certo? Exato. Para aqueles países que, quando aderiram ao pacto, ainda não tinham educação primária obrigatória e gratuita, o artigo 14 manda eles fazerem um plano, em 2 anos, para implementar isso progressivamente num prazo razoável. É a realização progressiva, mas com um dever de casa bem concreto e prazo para começar, pelo menos para ensino fundamental. Perfeito, é isso mesmo. E para fechar a parte 3, tem o artigo 15 sobre direitos culturais e científicos. Que reconhece o direito de participar da vida cultural, de aproveitar o progresso científico e também de ter protegidos os interesses morais e materiais das suas criações científicas, literárias, artísticas. O direito autoral entra aí, então. Entra nessa parte de proteger os interesses materiais e morais. Mas o artigo também fala do dever do Estado de conservar, desenvolver e difundir a ciência e a cultura, e de respeitar a liberdade para pesquisa e criação, incentivando a cooperação internacional nisso. É uma via de mão dupla. Entendi. Direito do indivíduo de participar e criar e dever do Estado de fomentar e proteger. Exatamente. Cobrimos uma gama enorme de direitos aqui na parte 3, mas como é que se garante que os países estão realmente se mexendo para cumprir tudo isso? Aí que entram as partes 4ª e 5ª. Isso mesmo. A parte 4ª, que vai dos artigos 16 ao 25, cria o sistema de monitoramento. É aqui que a gente vê como o pacto tenta fiscalizar o cumprimento. E como funciona? Basicamente, os estados têm que apresentar relatórios periódicos para o secretário-geral da ONU. Nesses relatórios, eles têm que dizer o que fizeram, quais medidas tomaram, qual o progresso para garantir os direitos do pacto. E quem analisa esses relatórios? Eles vão para o Conselho Econômico e Social da ONU, o ECOSOC. É um órgão importante que cuida dessas áreas. O ECOSOC examina os relatórios, pode fazer comentários, recomendações gerais. Recomendações tipo puxão de orelha? Não exatamente punição, sabe? É mais no sentido de diálogo, de orientação. O ECOSOC pode passar os relatórios para outros órgãos da ONU, para agências especializadas tipo a OIT, a Unesco, a OMS, que podem ajudar o país com assistência técnica, por exemplo. Ah, então a ideia é mais ajudar a cumprir do que punir por não cumprir. A lógica principal é essa, de cooperação e assistência. Embora a exposição pública e as recomendações tenham seu peso político, né? E é interessante que o artigo 25, lá no finalzinho dessa parte, volta a falar do direito dos povos sobre suas riquezas, meio que fechando o ciclo com o artigo 1º. Faz sentido. E a parte V, artigos 26 a 31, é mais burocrática? São as cláusulas finais, como assinar, ratificar, aderir ao pacto, quando ele entra em vigor, como se aplica a países federativos, geralmente tem que aplicar em todo o território, como fazer emendas. São regras importantes para o funcionamento jurídico do tratado, mas geralmente com menos conteúdo direto sobre os direitos em si, que é o que mais cai em prova. Entendido. Então, fazendo um resumo rápido, o PDESC consagra um monte de direitos essenciais: trabalho, seguridade social, família, padrão de vida, saúde, educação, cultura. A chave é a obrigação dos estados de agir progressivamente, com o máximo de recursos, sem discriminação, e ter um sistema internacional de monitoramento via relatórios para o ECOSOC. É isso. Perfeito, resumiu bem. E acho que um ponto final para a gente pensar, e que é super relevante para quem estuda para concurso e para a vida,
é essa tensão da realização progressiva. Como assim? Bom, como que os estados, especialmente os mais pobres, equilibram essa ideia de avançar aos poucos com a urgência de garantir um mínimo para a sobrevivência das pessoas? Sabe, o direito de não passar fome, de ter um cuidado básico de saúde, educação primária. Isso pode esperar progressividade? Excelente ponto. Essa tensão entre o ideal de progredir sempre e a necessidade básica e imediata das pessoas. Como que se define esse mínimo essencial que não pode esperar? O pacto dá alguma pista? Ele não define um piso mínimo explícito de forma universal. Mas o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que hoje monitora o pacto, tem trabalhado muito na ideia de obrigações mínimas essenciais, Minimum Core Obligations. A ideia é que mesmo na progressividade, existe um nível básico de cada direito que os estados têm a obrigação de garantir imediatamente para todos. Ah, interessante. Então existe um esforço para concretizar isso. Sim, mas definir qual é esse nível mínimo para cada direito, em cada contexto, continua sendo um debate enorme e um desafio gigantesco na prática. Como medir? Como cobrar? É onde a teoria encontra a dura realidade. Vamos ao final da nossa análise do PIDESC. Espero que tenha ajudado a clarear os pontos principais para quem está estudando. Com certeza foi um ótimo panorama. E para quem quer fixar mesmo esses detalhes, não cair nas pegadinhas de prova, sabe? Aqueles detalhes do artigo 7º, as nuances da progressividade. Que são cruciais. Para aprender as pegadinhas e memorizar, usem nossos flashcards do Anki. Eles são feitos pensando exatamente nisso. Uma ferramenta excelente para revisão. É isso. Muito obrigada pela companhia de vocês hoje e até a próxima análise aqui no Legiscast. Até a próxima, pessoal.